volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu estou aqui com o Davidson Faustino, que já teve aqui para falar do livro que ele lançou junto com o Walter Lippoldt, né, que é o Colonialismo Digital. Mas vamos lá, vamos começar. O que que a gente vai tratar nesse episódio? Pô, nós vamos tratar, obviamente, da estratégia brasileira de inteligência artificial, que foi lançada pelo governo há pouquíssimos dias, que teve esse lançamento na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu em Brasília, e que foi um evento de grande dimensão, mobilizou muita gente do governo, foi divulgado na imprensa, e muitas pessoas falavam, pô, mas vocês, que é esse plano aí? Que é isso? Muitas dúvidas do que seria essa estratégia. E aí, deixa eu ir abrindo aqui, Faustino, antes de passar aqui para você, a gente resolveu selecionar algumas coisas para a gente conversar aqui com vocês, para quem está no videocast, não só no podcast, né? E aí vamos lá. Eu tô aqui com o Davidson, que junto comigo e outros tantos pesquisadores, né? A gente tem trabalhado já há algum tempo na discussão do colonialismo digital, do colonialismo de dados, trazer de volta o debate sobre a nossa dependência nesse mundo cada vez mais tecnológico. E a gente tem colocado a questão da soberania digital, da soberania de dados, não é a mesma coisa, mas a gente vai falar. Mas está aqui os dois livros do grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Está aqui o livro do que o Davidson Faustino, só para lembrar, junto com o Walter Lippoldt, lançaram o Colonialismo Digital por uma crítica hacker fanoniana. E a partir, por que que a gente está pondo isso? Porque é a partir dessas concepções que estão aqui que a gente vai fazer um comentário, que nem se fosse Copa do Mundo, Olimpíada, desse, desse plano, porque a gente ainda está decompondo, está analisando. E obrigado aí, Davidson. Fala aí, cara, como é que nós vamos fazer aí? Fala aí, Sérgio. Vai ser o esquemão aqui de comentário de Olimpíadas, né? Porque o jogo tá em curso, Acontecendo. né? E resta comentar o processo, mas assim, tentar mobilizar a torcida para intervir no jogo, né? Não só ficar olhando passivamente, né? Esse é o Intervir no ponto. jogo, é isso aí, fazer o time correr, né? Porque quando o time tá meio parado. Pô, foi É, boa aí não essa, dá. hein? Ô, Davidson, essa foi boa. O Davidson foi bem. Ó, a gente só vai comentar dizendo assim: a gente podia pegar várias matérias que saíram na imprensa, nos sites, nos, nos, em blogueiros, em videomakers, em YouTubers que cobrem tecnologia, mas a gente pegou essa daqui só para mostrar, né? Em geral, essa foi a tônica, né? Assim, o plano do governo Lula para a inteligência artificial, é uma estratégia, mas ele avançou mais do que colocar questões gerais para um plano, né? Que prevê 23 bi em nuvem brasileira. Já está o destaque da ideia da nuvem, né? Seria legal a gente, antes de começar, falar o que é uma nuvem, né? Muita gente ouve e não. E aí, quer começar? O que é uma nuvem, Davidson? Esse é um termo ideológico, né? O campo da tecnologia é cheio de pegadinhas ideológicas que às vezes explicam um pouco o que são as coisas, mas que os termos pegam, né? Até porque eles são bastante mercadológicos, né? Claro. E aí, quando a gente pensa a infraestrutura de tecnologia hoje, ela não se efetiva, ela não consegue funcionar sem uma grande infraestrutura de armazenamento de dados, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, o nosso nudes, o nosso texto, tudo isso está armazenado em grandes HDs que ficam disponíveis para a gente, né? Seja no dispositivo móvel, seja no nosso computador, sem você precisar guardar no seu HD pessoal, né? Isso está disponível porque isso está armazenado em grandes HDs, né? E o termo que o mercado vai utilizar para vender esse É, serviço é a ideia de nuvem, né? Ou serviço de cloud. E isso não é um dado qualquer, né? Porque hoje, se a gente pensar, por exemplo, a inteligência artificial, que é o grande
debate aí do plano, ela exige uma grande, grande, grandíssima capacidade de Isso. armazenamento, sem o qual ela não funcionaria, né? Não seria possível pensar Não, as funções da inteligência artificial sem uma infraestrutura de armazenamento, né? Então, pensar em nuvem aqui não é qualquer coisa, né? Porque isso não. toca um ponto central do capitalismo contemporâneo. E boa parte da nuvem, né, ela fica com, como você explicou, o software, os dados, né, remotamente. Em geral, esses dados são tirados do Brasil. Daí o termo brasileira, porque esse plano, ele, ao contrário dos outros, ele se atenta para esse problema de que os dados não estão na nossa infraestrutura, estão fora da nossa jurisdição, estão em outro país. Em geral, estão nos Estados Unidos, né? A maior parte, não só, mas a maior parte está, né? E aí ele diz isso, o plano destaca essa nuvem para a Folha, né? Mas de fato o plano destacou o problema da infraestrutura. Tanto é que diz que vai botar 23 bilhões de reais, né? Que seria aí um pouco mais que 5 bilhões de dólares, que perto do investimento de outros países do mundo do norte é pouco, mas no Brasil nunca teve essa ordem de recurso. Então, aqui diz que vai para a infraestrutura 5,7 bilhões, para formação, né, e capacitação 1,1 bilhão, para melhoria de serviço público 1,76 bilhão, inovação empresarial, olha aí, ó. Olha aí, Davidson, 13,7 bilhões e apoio ao processo regulatório, 103 milhões. Mas vamos avançando. Esse plano tem o nome também, o Davidson, já que você lembrou a questão do marketing, ele tem um nome que foi feito provavelmente por pessoas especializadas em marketing, né? Porque chama Plano IA para o Bem de Todos, que segue a linha, né, do governo Lula de governar para todos, não é? Então eles falaram, ó, a IA tem que ser para todos. O que tudo bem, né? Assim, apesar que quando a gente olha mesmo, a IA, a inteligência artificial são sistemas automatizados que, num primeiro momento, atendem aos interesses da indústria, dos serviços do Estado. Mas, enfim, vamos lá. Você não acha legal a gente colocar as 10 premissas? Isso é uma tela do plano, pessoal, para quem está no videocast, mas para quem não está, eu acho que a gente devia ler. Eu vou ler as 4 primeiras, o Davidson lê as 10, as As, 6 as cinco seguintes. outras. Que 10? 10 é o total. Então vamos lá. Primeira premissa: foco no bem-estar social. Aí tem até uma pergunta: como a IA pode melhorar a vida das pessoas? Segunda premissa: geração de capacidades e capacitações nacionais. Terceira premissa, gostei dessa, hein? Soberania tecnológica e de dados. Quarta premissa, alinhamento estratégico com políticas governamentais, com destaque para a nova indústria do Brasil, que é um programa, né, do novo PAC, da Indústria 4.0, que foi lançado recentemente. Exato. E as outras premissas também vão nessa linha, né? Então, a quinta premissa, por exemplo, vai falar em sustentabilidade ambiental, e é um eixo que aparece bastante na redação, né? A ideia de uma transição ecológica, de fontes renováveis de energia. Sexta premissa, a valorização da diversidade. Esse é um ponto talvez que a gente possa conversar mais para frente, o que isso É, significa. Sétima premissa, cooperação internacional. Esse é outro ponto também que merece, acho que, um destaque. Oitava premissa, a ética e responsabilidade no uso da inteligência artificial. A nona premissa, governança participativa. E a décima, flexibilidade e adaptabilidade. é. É isso aí, Sérgio. É, umas premissas, mas deixa eu fazer um comentário aqui bem breve, porque a gente tem outras telas do próprio plano para ler, para mostrar para as pessoas, né? Que eu acho interessante a gente mostrar para não ficar só uma análise de uma coisa que as pessoas não leram, né? Então, olha só, foco no bem-estar social, eu acho interessante essa ideia, mas era preciso sustentar isso, né, nos textos, né, porque mostra que hoje a IA não é para o mais pobre. Quando ela chega na periferia, é para vigiar,
né? É para controlar, né? Mas aqui está dizendo que não, está dizendo que tem que ser para todo mundo. Então uma boa premissa, né? E eu É queria uma dizer, boa. Acho que vale um comentário aqui, Sérgio, sim, porque atualmente, né, o desenvolvimento tecnológico tem sido pautado pelo mercado, mesmo claro, quando incorporado pelo campo, pelo Estado, pelo setor público. O próprio design tecnológico ele tem sempre em mente o é lucro, e isso cria alguns limites até para a eficiência de certas tecnologias, mas, sobretudo, cria vieses que às vezes não atendem às necessidades reais é. da população. Então, você colocar em pauta uma política que propõe o desenvolvimento tecnológico voltado para o desenvolvimento social é um posicionamento importante, é preciso reconhecer. Importante, é preciso reconhecer. Bela explicação. E eu queria falar uma coisa: nas estratégias anteriores, nunca entrou o termo soberania tecnológica e de dados. Nunca. Queria dizer que você pode falar, mas isso não vai querer dizer nada. Não, mas está na premissa, está na base. Abre um espaço para a gente lutar, né? Que nem você falou no começo aí. Aí, galera, vamos, torcida, entrar em campo aí, vamos jogar. Então, eu queria só destacar isso. Não sei se você vai destacar já. E eu acho que sim, porque o debate da soberania é uma reivindicação que a gente vem fazendo há alguns anos e até sendo ignorados muitas vezes, né? Sem O dúvida. debate muitas vezes ele é pautado por uma lógica até a crítica de inovação, né? Como se bastasse você substituir uma tecnologia antiga por uma nova, sem um debate sobre, os atravessamentos sociais das tecnologias e nem os efeitos sociais desses designs, né? E isso, às vezes, despolitizava o debate, né? Então, a discussão sobre soberania, ela é super cara, porque ela possibilita pensar um projeto político para o desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, pensar a responsabilidade do Estado, né? Num governo como esse, que é um governo aí que também mereceria várias análises, né? Mas a gente pode dizer, no mínimo, que é um Claro. governo que tem várias frentes em disputa na sua direção, e a gente sempre clamou por um projeto político de soberania que pensasse mesmo ações direcionadas de desenvolvimento tecnológico que viesse na direção do atendimento das necessidades do Brasil, né? Então, o termo soberania não é gratuito aí, ele não é trivial. Agora, a gente precisa pensar, Sérgio, que tipo de soberania a gente está falando, né? O que que é Mas vamos, soberania? vamos Aí é avançar o que ponto. a gente vai mostrar mais para frente isso. E no plano de A tem cinco, vou dizer assim, cinco elementos cruciais ali, direções, né, direcionamentos, princípios. Eles chamaram isso, essa tela de princípios. Ó, eu vou ler uma, você lê a outra e a gente vai revezando. A primeira aqui está escrito no plano: transformar a vida dos brasileiros por meio de inovações sustentáveis, inclusivas, baseadas em inteligência artificial. O segundo é equipar o Brasil de infraestrutura tecnológica. Isso também é um ponto importante aí no debate, né, que é a dimensão da infraestrutura. Então, equipar o Brasil de infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis, né? Que a gente vai ver aí que está no orçamento a compra de um supercomputador, Já estava antes ah, do plano. Preciso que se já, for. né? Bom, vou lá. Desenvolver modelos avançados de linguagem em português com dados que abarcam nossa diversidade cultural, social e linguística para fortalecer, desculpe, a soberania IA. Eu quero comentar depois especificamente essa ideia aí, que você vê que o texto ele é um samba, né? Mas vamos lá. Aliás, esse termo, essa reivindicação tinha dado polêmica, lembra? Numa fala do Lula, dizendo que ele queria uma IA, uma inteligência artificial em português, né? Acho que você podia comentar depois aí, vai ser Vou interessante comentar a gente rapidinho, trocar mas uma ideia sobre isso. Mas vai vamos lá que tem mais coisa aqui. lá. Formar, capacitar e requalificar pessoas em inteligência artificial em grande escala para valorizar o trabalhador e suprir a alta demanda por profissionais qualificados. É. Eu vou para a última aqui, que é desses cinco grandes princípios, né? Promover o protagonismo global do Brasil em inteligência artificial por meio do desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. Legal. Mas eu vou começar então, Davidson, aí você pega a outra lá,
mas eu vou direto nesse assim, ó. Desenvolver modelos de linguagem avançados em português é correto, sem dúvida nenhuma, mas, gente, é, esses modelos já estão sendo desenvolvidos pelas Big Techs, porque, porque olha o jeito que está a redação. Com dados nacionais. Sim, claro que tem que ser com dados nacionais, porque quem fala a língua portuguesa somos nós. Agora, é preciso ver o que que isso quer dizer, né? Porque, na verdade, nós podemos estar continuando a dar dados, como o Ministério da Gestão não mudou até hoje, não pediu para o SERPRO parar até hoje, de que os dados do chat, segundo o termo de uso do SouGovBR, continue mandando, treinando o Watson, que é um sistema da IBM. Inclusive, esse dado sai do Brasil. Então, veja. Agora, para fortalecer a soberania em IA, pô, é uma palavra meio. Eu não entendi o que que é soberania em IA. Mas tudo bem, espero que a gente tem que desenvolver aqui no país, com a nossa cultura, com as nossas diversidades, com a nossa cosmotécnica, as várias cosmotécnicas que convivem em nosso território. Portanto, a gente tem que proteger e disso manter soberanamente infraestruturas que criem soluções culturais de IA. Mas isso, do jeito que está essa redação, sabe o que que ela permite, Davidson? Que a gente pegue e continue falando: olha, como a OpenAI tem uma base em língua portuguesa muito grande, agora a gente entrega a fonte da biodiversidade da Amazônia para eles para melhorar essa base. E assim a gente vai ter a língua portuguesa bem resguardada. E a nossa soberania é isso, é resguardar a língua. Sabe, pô, tem gente que diz É. isso. Tem gente que Aliás, Sérgio, não dá para tem uma, aceitar, né? Aham, uma preocupação em relação a esse item, né? Como você colocou, eu acho que está correto a preocupação com a adequação das linguagens, dos modelos às diferentes realidades, né? Porque essa é uma das críticas que a gente faz, é que muitas vezes os modelos são pensados em um contexto do norte global e às vezes eles não se aplicam a uma realidade no sul global ou uma realidade ribeirinha, uma realidade que não é urbana, por exemplo, né? Então, essa preocupação ela está correta. Mas, a depender de como ela é feita, ela pode se resumir numa nova forma de extrativismo de dados, né? Então, vou dar um exemplo. A biometria facial, por exemplo. Se claro. por um lado as câmeras de reconhecimento facial elas falham mais para pessoas negras, e isso tem resultado no maior encarceramento das pessoas negras, tem resultado em um conjunto de vieses do ponto de vista da biometria. Por outro lado, você tem um conjunto de empresas que têm espalhado tecnologias de vigilância pelo Brasil com o intuito de aperfeiçoar a capacidade a acurácia biométrica, não para melhorar o atendimento, mas para poder vender isso no mercado internacional Ah, sim, como um serviço mais sofisticado do ponto de vista da diversidade. Então, claro. também a diversidade, ela também pode ser um certo ouro a ser garimpado, né? Não é à toa que o Elon Musk está de olho, por exemplo, na Amazônia, né? Claro. Porque de fato, e não só, a gente pode dar outros exemplos mais triviais, né? O mercado, por exemplo, de DNA, de testes de DNA, por exemplo, porque você tem uma amostra ela é muito maior, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos do que nos países do sul global. Então você tem uma margem de erro muito grande no sul global. Então a disponibilidade, às vezes até uma facilitação de acesso a essas tecnologias, tem mais Claro, o objetivo de sofisticar esses bancos de dados para que essa capacidade possa ser revendida do que propriamente isso ser revertido numa capacidade, numa melhor qualidade de oferta de serviço, por sim, exemplo, né? Então há algo sensível aqui que precisa ser pensado, porque nada garante que esse serviço não possa ser oferecido por uma empresa, por exemplo, por uma Big claro. Tech estadunidense, por Nada exemplo, que garante, é teria isso que até mais capacidade, inclusive. e mais. Eu acho que mais abre um espaço para briga, coloca a questão da soberania, mas é que eu achei que a gente tem que desenvolver IA em grandes modelos, não só de linguagem, língua portuguesa, a gente tem que ter capacitação. Agora, o que você falou é uma coisa concreta. E no caso da biometria,
Bom, a biometria, o grande problema é quando ela falha, mas o maior problema mesmo é quando ela não falha, né? A biometria Tá. facial, ela é a sociedade da vigilância, mas a gente discute isso em outro momento. Eu só queria chamar uma outra atenção. A gente vai ver lá na frente, quando olhar a questão dos 5 supercomputadores. Se é um supercomputador, talvez ele seja para uso acadêmico, que é importante, mas cara, a infraestrutura que a gente está falando é uma infraestrutura cotidiana, é para o governo, é para as prefeituras, para todo mundo, e aí não está nos princípios. Mas tudo bem, os princípios são, de fato, se você olhar outra estratégia, se você olhar os documentos do governo Temer, Bolsonaro, isso aqui abre, sem dúvida nenhuma, uma nova perspectiva, uma perspectiva de um desenvolvimento que a gente pode disputar. Aqueles outros não dava para disputar nada. Então, vou para outra. Aqui Ô, tem. Sérgio, mas acho que vale falar aqui fazer Sim, uma observação é aqui, que né? volta a Porque tela ou não? Não, né? Vamos lá. não, não precisa, né? É porque um dos eixos é o desenvolvimento de infraestrutura, né? E mais uma vez, isso é muito importante. Só que também chama atenção a desproporção de recursos destinados a cada investimento, né? Então, por exemplo, quando você pensa o investimento no supercomputador, né? Você tem ali quase 2 bilhões É, previstos. Mas quando você vai para instalação e modernização de infraestrutura de IA, por exemplo, se você tem 250 milhões, por exemplo. é, Quando vai para a infraestrutura, por exemplo, para o que eles chamam aqui de pilha de softwares para a IA, ou mesmo quando se fala em infraestrutura de armazenamento, aí você tem um valor mais ínfimo, né? E isso preocupa, porque pensar a soberania passa por olhar toda a cadeia, né? Que envolve a captação, o claro. processamento, a análise dos dados, né? E aí, nesse sentido, a compra de um computador é fundamental, mas ela é muito pequena perto do desafio, né, quando a gente pensa uma política de soberania nesse sentido, né? Isso para não falar, por exemplo, no investimento tecnológico, porque aí você desenvolver infraestrutura implica toda uma cadeia produtiva, mas sobretudo o envolvimento em ciência e tecnologia, envolvimento nas E, universidades. E esse é um ponto que a gente podia pensar um pouco aqui, que eu acho que vale a pena conversar sobre isso. vale, mas vamos botar na tela da infra antes, mas só reforçar uma coisa que você falou. O Estado brasileiro, ele é praticamente responsável por mais de 50% das compras de produtos e serviços em tecnologia da informação. Então, ele não é qualquer coisa. Quando a gente fala que vai dar a infraestrutura do Estado, lá na frente a gente vai ver. E a gente põe para o supercomputador um recurso que é bom, me parece que é um recurso importante para análise de computação avançada, etc. Mas na hora da infraestrutura para uso prático, que permite a gente manter dados no Brasil, que permite a gente fazer produtos e serviços, que a gente permita ter um estado ágil, amplo, a gente pôs lá 1 bilhão, vocês vão ver lá na frente. Então é porque me parece que essas alocações já existiam e eles trouxeram para a estratégia, entendeu? Foi mais ou menos isso. Mas vamos voltar só rapidinho nessa tela. Me chamou muito a atenção essa história de tecnologia disruptiva, né? Porque isso também é outra coisa que o mercado que trouxe. E ele fala, é uma tecnologia que, para quem está nos ouvindo entender o que é disrupção, é quando vem o e-mail em relação ao Telex, né? O Telex não tem sentido perto do e-mail. Você anula o Telex. O Telex não tem muito sentido. Então eles falam, bom, essa tecnologia é disruptiva, mas isso é um mantra, né, do mercado. E aí eles falam de efeitos sobre esferas críticas, educação e trabalho, meio ambiente, integridade da informação, que é uma palavra nova que está sendo muito usado para substituir a ideia de combate à desinformação. Eu não gosto, isso é um atenuar, falar, ai, porque combate à desinformação fica muito agressivo, como se a desinformação fosse deixar de existir por a gente trocar por integridade e despolitizar o que está em curso, que é a desinformação. Mas tudo bem.
Soberania nacional. Está aqui. É uma questão crítica mesmo, principalmente para IA. Então, eu achei que se a gente leva a maiores consequências do que está escrito aqui, está no nosso campo. Está no Sim. nosso campo. É isso aí. É isso que eu queria falar. E aí vem o que é uma IA para bem para todos, né? Eu acho que a gente. Eu vou correr aqui enquanto você faz o comentário. Deixa eu te falar, ô Davidson, porque olha só, eu vou só ler. É centrada no ser humano, é acessível para todos, é uma. Explica o que seria a IA para o bem de todos, orientada à superação de desafios sociais, ambientais e econômicos, fundamentada no direito e desenvolvimento e na soberania nacional, transparente, rastreável, responsável, cooperativa globalmente com bases justas, mutuamente benéficas. Isso seria o que definiria o conceito que, na minha opinião, foi criado mais com espírito propagandístico do nome de A para o bem de todos, apesar de trazer aquilo que a teoria do discurso nos indica. Quando você fala IA para o bem de todos, é que a IA não está sendo para o bem de todos. Então é interessante. Não sei se você quer comentar essa tela ou a gente. Não, eu acho que eu vou na mesma linha que você aqui, né? Eu acho que, apesar dos títulos mais, como eu posso dizer, mais comerciais, acho que tem aqui um esforço de diálogo com algumas pautas que vêm sendo produzidas no campo da proteção de dados, no campo da, mesmo por exemplo, uma das críticas que se faz a, ao colonialismo digital ou à ausência de uma soberania nacional não é só porque a gente está implicando com o Elon Musk ou com os grandes ricos, né? Mas é que, sobretudo, essa concentração de tecnologia, ela impede que as tecnologias atendam aos interesses e à diversidade nacional em países como o nosso, por exemplo, né? Então, todo o esforço na direção de um projeto político sobretudo, na direção de desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades, que tenham a vida e não o mercado como horizonte tecnológico, que busquem meios, né, de consumo energéticos sustentáveis, né? A gente tá diante de um colapso climático que tem a ver inclusive, com um consumismo que se dá de forma absurda no campo da tecnologia, né? O tanto de eletricidade que se consome para processar dados no campo da inteligência artificial, para minerar criptomoedas, né? É muita energia que se gasta, mas a gente pode falar, por exemplo, da quantidade de recursos que a gente joga fora, por exemplo, trocando de celular todo ano, né? Para dar um exemplo Claro, fútil, né? Então, a temática do objetivo da sustentabilidade como matriz aqui, né? No momento que o Brasil, inclusive, está sendo visto internacionalmente como um protagonista nesse debate, né? Com todos os limites, inclusive em torno disso, né? Então, acho que tem um diálogo com pautas importantes, né? A discussão a própria discussão sobre a soberania nacional, né? Vamos lembrar, isso já foi tema muitas vezes aqui no Tecnopolítica, né? Das denúncias do Snowden, por exemplo, e do quanto que países diversos têm sido monitorados, influenciados nos seus processos políticos, né? A partir de interesses das grandes corporações e dos governos dos Estados aliás, Unidos, por exemplo, né? Então, ô Davidson, só um detalhe. A lei de regulação o projeto de lei que regula a IA no Brasil está parado por pressão das Big Techs, com o por apoio da lobby, CNI, que é aquilo. A dependência não vem só de fora, ela encontra eco aqui dentro na elite econômica. exato. E a Inclusive de CNI sentou setores em que, cima, né? Confederação Nacional da exato, Indústria. setores que se beneficiam da nossa dependência Exatamente. tecnológica e econômica, né? E isso coloca um desafio no debate da soberania, porque não basta só pensar nacional versus internacional, né? Porque essa dependência encontra eco, inclusive em setores que estão amplamente representados no Congresso, por exemplo, e até no governo Lula, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar aí. Ó, E talvez esse projeto abra a brecha para um debate mais amplo sobre essas disputas que vão precisar ser feitas. perfeito.
E aí tem um exemplo no eu podia escolher outros, tá? O plano é bem grande e tal, mas eles trazem exemplos de iniciativas de aplicação e desenvolvimento de ferramentas de IA por empresas. Porque Então, parece que eles fizeram um pente fino em iniciativas que de já parceria existiam. privadas que já estavam em curso, né? E trouxeram para o projeto. É isso que deu a entender. Mas veja que iniciativas estavam. A OpenAI e a Fundação Lehman. A Fundação Olha aí. Lehman, ela está lá dentro do MEC dando cartas, tal. A Fundação Lehman tem uma visão muito contrária ao que nós temos, ou eu tenho particularmente. Neoliberal, né? Vamos falar a Ela palavra é certa. neoliberal, ela acha que a escola tem que seguir a lógica da empresa, ela acha que uma boa universidade forma pessoas para serem startups, uma boa universidade, todos nós sabemos, forma pessoas para o conhecimento. E alguns têm vocação empreendedora. Outros têm vocação científica, outros têm vocação crítica, outro. Agora, tentar fazer que o ensino, a educação, seja subordinado à lógica da empresa é o mantra do Sr. Lehman. E agora, olha só, apoia startups e educação. Que medo, hein? Não sei nem o que é isso. Eu queria Exato. já deixar claro. Agora, ó, a OpenAI e a Prefeitura do Rio, Chat GPT nas naves do conhecimento, gente. Quer dizer, a gente, porra, é tipo falar assim, o Sérgio Amadeu também usa o GPT, última versão, sabe? É uma coisa assim, que é o que eu digo, né? Eu digo que o papel do Brasil no atual sistema de divisão internacional do trabalho e do conhecimento tem três linhas bem claras. A primeira é entregar dados da sua população. Segundo, é comprar produtos e serviços desenvolvidos a partir dos dados que os sistemas de IA criaram os dados da nossa população. A gente vai lá e compra, né? E usa. E terceiro é fazer aplicativos na cadeia das grandes big techs. Olha só, apoio a startups, claro, para OpenAI. Por quê? Porque aí eu faço um aplicativinho que dou mais dados ainda para a OpenAI, mas eu uso o modelo que ela já treinou. Então é assim com o Google, assim com... que é o nosso papel. Esse plano, ele mostra que o nosso papel é esse, né? Só que ele está propondo romper com esse papel, né? E a gente ser também algo que a gente mude de rota em relação a essa subordinação, a essa dependência. Mas está Mas aí. aí que tá, né, Sérgio? Será? Porque Será é uma boa pergunta, mas eu não vou. se essa, vou chamar assim, né, de parceria público-privado, para não usar outro termo, ela aparece aqui como exemplo de iniciativa que o plano está Pois oferecendo. é. Talvez o plano está indicando que o caminho que ele está adotando nessas três opções que você está dando aqui é esse caminho da dependência tecnológica, né? É o caminho da Sim. parceria com grandes empresas que têm alta tecnologia a oferecer, em troca tanto de recursos, largos recursos estatais, e, sobretudo, de acesso aos dados da população brasileira, né? Aí Então, acho que isso a você gente precisa pôs a olhar com bola no calma. pênalti ali para chutar, né? Aí você já, pá, já chegou chegando. Por quê? Porque, já que você falou assim, vamos desenvolver um pouco mais aí, Davidson. O que é nítido nesse plano é uma disputa que existe, você mesmo falou aqui há pouco, dentro do governo Lula, entre visões contrapostas. É isso que você acabou de falar, é a visão que vem de longa data da teoria da dependência do FHC, que diz que a gente vai se desenvolver se ligando ao ganho de capital, que a gente não tem como tentar encontrar caminhos de desenvolvimento que não seja da aliança com o grande capital. Então, aqui tem atenção em todas as áreas, isso. Mas essa tela você pegou brilhantemente essa tensão está colocada. Aqui nem está colocada a tensão, né? Aqui está colocada só o outro lado, né? O lado de desenvolvedor de aplicativo dentro do plano, que mostra essa tensão que existe dentro do governo Lula e não vai ser resolvida. Mas muito Exato. boa colocação essa. E aqui vamos lá, né? Olha lá, a maior parte do dinheiro é para o setor privado. Aí você pode dizer que no capitalismo isso é assim mesmo, mas
olha que interessante. Em relação à infraestrutura, está lá os 5 bilhões, mas grande parte disso é para um projeto científico muito importante, que é o do supercomputador, mas está faltando dinheiro para infraestrutura. Está faltando dinheiro para data center federado, que gasta menos energia, para novos modelos de energia, para conectividade específica de IA. Você fala, oi? É, está faltando, mas tudo bem. Vamos continuar. A fonte do investimento, Davidson, olha só. Grande parte é dinheiro do FN, FNDCT, são os Fundos de Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, que eles já existem, e da FINEP, que é um dinheiro, sim, que é um dinheiro que pode ser alguns não reembolsáveis, outros de financiamento, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Está aqui, só que é instrumento clássico de financiamento. Eles estão dizendo que vão alocar 12,72 bilhões para IA. Eu acho que alguns já estão alocados, mas eles estão dizendo que vão alocar. E o setor privado, olha que loucura, o investimento do setor privado. Dá uma olhada, Davidson. É peanut. 1 bilhão. O setor privado não investe nada. E ele, né? E aí ele clama tal do quem tá botando dinheiro aqui é o Estado. Não, tem que ficar claro Agora, isso. Ó, vamos aqui, olhar lá. aqui volta um ponto, né, Sérgio, que você já colocou, que tem a ver com uma triste história das burguesias brasileiras e da própria relação do Estado com o capital nacional, né? Porque, de certa forma, há uma dependência tecnológica que beneficia pequenos setores internamente, mas que prejudica a maior parte da população. E, por outro lado, há pouca transferência de tecnologia, né? Mas quando há algum investimento em desenvolvimento tecnológico, em geral, do JK, a gente pode olhar vários momentos Sim, da história do sim. Brasil, é o Estado que faz esse investimento. Mas olha o curioso, né? Diferente do caso da Petrobras, que você sempre traz, na maioria das vezes, esse investimento do Estado é no setor privado. Isso. Acho que esse é um ponto para a gente pensar, porque no caso das tecnologias digitais, investir dinheiro no setor privado, óbvio que tem situações particulares que não é possível, que as Não coisas sejam de existe. outra forma. Mas se não há um plano estratégico, não só de transferência de tecnologia do ponto de vista internacional, mas do ponto de vista de uma criação de uma capacidade de infraestrutura estatal, inclusive para setores sensíveis e Sim, estratégicos, a gente não resolve o problema da soberania, ainda que supostamente o capital seja nacional. perfeito. Porque, inclusive, se essa empresa crescer muito, ela é comprada por uma Big Tech, que é, aliás, Exato, é a história, né? Agora, exato. vamos para um ponto crucial aqui, ó. Nos exemplos, eu pego melhoria do serviço público, né? É o eixo 3 daqueles 5 eixos principais que a gente já falou aqui. Olha só, e tem uma parte que fala nuvem soberana. Dá uma olhada aqui, David. Sua primeira coluna da esquerda, o texto diz: infraestrutura de nuvem privada ou comunitária gerida exclusivamente por órgãos ou empresas públicas. Isso é legal, mas Legal. ó, 1 bilhão, eu já vi o cara falando que a multi-cloud, que seria o SERP, ele tem negócio com a Amazon, Microsoft Azure e com o seu próprio data center, mas quem escolhe, ele diz, é o cliente. O que que seria o cliente? O ministério. E aí o ministério põe os dados lá na Amazon. Que é Mas mais barato. é mais barato. Aí ele fala, mas a nuvem é soberana, porque ela está sob nosso controle. E, na verdade, olha, não está. Vamos deixar claro. Controlar a interface. Ah, não, mas eu encripto os dados. Eu falei, ô filho, você acredita mesmo nisso? Que você vai fazer a criptografia, isso vai resolver problemas, os problemas que existem, que inclusive ficaram claros quando deu o apagão último, que a imprensa chamou de apagão, uma falha de segurança no sistema operacional, na atualização de segurança do sistema operacional, que da Microsoft, né, e que vai se atualizando para quem tinha aquele contrato com aquela empresa de segurança, mas que boa parte que travou o acesso foi da nuvem, empresas que tinham
dados na nuvem da Microsoft, Tá. né? Que a nuvem da Microsoft usa Linux, grande parte dela. Então ela não travou toda, ela travou as máquinas Windows que tinham sido atualizadas. Mas veja, as pessoas ficaram sem acesso aos seus sistemas, que é uma empresa no Brasil que tem os dados todos fora do Brasil. Então, encriptado ou não, colega, não tem a menor importância. Nós estamos falando de uma situação muito complexa, de um mundo cada vez mais irritado, tenso, né? E que é preciso avaliar que a gente tem que ter infraestrutura mais barata aqui dentro. Mas enquanto não tem, o Estado tem que criar a sua. Não está claro que não vai botar esses dados para fora do país, local, porque em nenhum momento, Davidson, eu não li aí, tá? Inclusive, chamo a todas e todos a ler esse texto, mas eu não vi a palavra mágica. Uma parte da soberania digital passa pela localização de dados estratégicos. Eu reputo que dados do Estado brasileiro são estratégicos, devia estar aqui, localizado, e não fora. Vários países já fazem isso, né? E os Estados Unidos. Exato. Ô, Sérgio, e acho É, que tem uma questão técnica que vale trazer, né? Que, por exemplo, você tem, por um lado, a pergunta é quem gere toda a infraestrutura de armazenamento e processamento de dados. A segunda pergunta é onde os dados estão armazenados. Mas, por exemplo, ainda que o dado esteja armazenado no país, se toda a camada de organização lógica, ela é a Big internacional, Tech. quem gere a camada lógica gere a possibilidade, inclusive, de ou de acessar os dados diretamente ou indiretamente, né? Tem um artigo que saiu na Google sobre uma tecnologia que eles vêm desenvolvendo, não só eles, né? Tem várias pessoas desenvolvendo, que é o Federated Learning, Sim, que trata de um problema para o capital hoje, que é o custo do armazenamento de dados, né? E a saída que a Google propõe é a possibilidade do dado não precisar ir para os Estados Unidos, mas ele, sob o controle dos Estados Unidos, ele poder ser armazenado no local. Mas ainda assim frações do dado ou determinadas, determinados códigos relacionados ao dado subirem, né? E não o dado em si. Então, por exemplo, se uma tecnologia, mesmo que haja um contrato que diga que os dados do SUS ou os dados do SISU estão tá. na Amazon, por exemplo, e o dado está no Brasil, isso não garante Não. que a Amazon não vai poder usar esses dados para fins Aliás, privados Davidson, e deixa eu obscuros. só dar uma informação interessante. Para confirmar o que você está falando, agora colocando uma camada a mais que a do hardware. A Oracle, ela tem aqui um grande cliente no Brasil, chama Governo Federal, Poder Judiciário e tudo mais, né? Não só o Poder Executivo. Aí o que acontece? Na eleição municipal passada, teve um atraso na totalização dos dados, o que gerou, inclusive, que os bolsonaristas tá vendo, olha lá a fraude, aquelas merda que eles falam, né? Mas olha onde foi a falha. Foi num núcleo de hardware da Exadata, que é uma nuvem privada instalada no prédio do TSE. Cara, nenhum técnico brasileiro sabe abrir ali com a chave de fenda, Davidson, e compra esse núcleo e troca, cara. Isso são hardwares extremamente específicos, com peças controladas. Então, quando a gente fala de soberania digital, só colocando uma camada a mais ao que você falou, tem esse problema. Eu prefiro não, eu tenho que ter a capacidade em meu país, para além dos contratos, de superar possíveis entraves que sejam de falta de suprimentos, coisa que na hora que a gente precisa é que a gente vê que é um problemão. Então, na verdade, esses gestores de tecnologia são formados na lógica neoliberal e, para eles, eles só pensam o presente, qualidade e preço. Nesse quadro neoliberal, a gente não vai ter saída. E a tensão, novamente, está aqui nas telas desse plano, mas pelo menos tem o nosso lado para tensionar. Vou mudar. E aí eu acho que, só para voltar, se você puder voltar no Volto, slide volto, anterior, volto. certo? Voltei, Eu já acho voltei. que o que a gente está trazendo aqui como reflexão, né?
é que o debate está aberto, mas, sobretudo, eu acho que vale pensar enquanto sociedade, enquanto movimentos sociais, universidade, setores interessados, né, no bem do país, cabe a gente entender os detalhes dessa destinação de recursos, os detalhes da implementação desse plano, porque a depender de como se faça, é possível mobilizar o termo infraestrutura para a soberania nacional, sem que, com isso, você alcance a soberania de fato, né? Então, a depender de como esse processo é feito, é possível que uma grande oportunidade aí escape pelos dedos, né? Então, a gente tá louvando aqui a iniciativa de ter a soberania no debate sobre a tecnologia numa política pública, mas é necessário que haja mais informação e é necessário que a gente se aproprie, que a sociedade se aproprie desse debate para disputar a dedo, porque se deixar ao gosto do mercado, essa soberania vai ser levada para um lugar não soberano, pelo menos do ponto É, de vista ele dos já. interesses da maior parte da população brasileira. Eu mostrei aqui em outro episódio, já fui no fórum de internet no Brasil, lá em Curitiba, eu mostrei os produtos de nuvens soberanas da Amazon, do Google, da Oracle. É isso que você falou. Eles vêm para disputar mesmo o controle tecnológico. Bom, eu não vou controlar nos Estados Unidos, mas vou controlar no teu território. E aí, sabe o que é a grande falta? Entre outros, a gente está escolhendo coisas, o plano tem vários detalhes que a gente não abordou, mas sabe o que faltou, Davidson? Isso aqui. Se a gente está falando de infraestrutura soberana, cara, não dá para as universidades não terem data centers federados, não terem data centers para ter o dado dos seus professores, as listas de discussão, os arquivos de pesquisa, aquilo que são o armazenamento de arquivos que o professor precisa, não ter ou não está aqui no nosso país. Não dá. Não dá. E aí, faltou sim falar naqueles quadros do MEC, onde a gente mostrou, nem mostrou, sabe o que faltou? Falou assim: 2 bilhões construir infraestruturas soberanas para as universidades. Não é um para cada universidade, é assim. Você faz um data center para 10 universidades, outro para. Você entende? Eu acho que a gente chama de data center federado. Um replica os dados no outro para caso tenha uma falha, ele tem um balanceamento, um backup de segurança bastante longe. Então, na verdade, o MEC ele tem que colocar dinheiro, na minha opinião, porque isso custa caro. As universidades estão na pindaíba, as públicas, as que fazem pesquisa, que fazem ciência. Está aí os nossos reitores que estão nos ouvindo ou que venham nos ouvir, os pró-reitores. Cara, pega esse plano e fala, tá faltando a infraestrutura distribuída para as universidades. E aí, se a gente vai pensar as universidades, a gente está falando de um projeto para o país, né? Eu acho que falta explicar melhor como que essa infraestrutura vai dar conta de todo o desafio infraestrutural das tecnologias digitais, né? Então, há um grande destaque para o supercomputador e a menção, por exemplo, a uma infraestrutura de armazenamento de dados. Mas esses são pedaços, né, de uma grande cadeia muito maior que precisa ser explicitada do ponto de vista da política. Por exemplo, né, a gente vive um momento hoje de discussão sobre a interoperabilidade da saúde, né, que significa na prática que é você pegar vários sistemas de informação de saúde e colocá-los para dialogar numa plataforma. Atualmente, os dados do DataSUS eles estão na Amazon, por exemplo, eles estão na AWS da Amazon. É Então, lamentável por isso. exemplo, o plano ele prevê a nacionalização dessa infraestrutura de dados. Isso não está explícito. A gente não sabe se ou o plano vai se limitar, porque é um plano, né, que vai até 2028. Ele vai se limitar na compra de um computador, porque se não há o direcionamento explícito para uma nacionalização dessa infraestrutura, pelo menos os dados sensíveis, né? Você citou as universidades, mas a gente pode pensar os dados de saúde, os Não, dados, os dados da fazenda, por exemplo, né? Se a gente pensar o SOGOV, né? Acho que há um debate em torno dessa infraestrutura, porque
implica uma ameaça frontal à soberania de qualquer país, né? Então é importante que isso esteja explícito do ponto de Mas vista de um não, plano não de tá, 4 anos. né? Não tá. Não A tá. questão da infraestrutura soberana, para o que eu estava falando desde o começo, para o uso cotidiano do Estado, para a gente desenvolver pesquisas do dia a dia, que não são as pesquisas que dizem respeito ao autoprocessamento, que são pesquisas fundamentais, as pesquisas de física teórica, as pesquisas de química, tudo isso tem que ter o super. Então, que bom que tem o supercomputador. O que está faltando é essa parte, que é onde as big techs dominam o país, que é controlando os dados. O Davidson, os dados da biodiversidade da Amazônia estão aonde? Na AWS também. Estão na AWS. Entende? Então, a questão é: nós precisamos ter esses dados aqui, nós precisamos fazer que nem a Indonésia fez. Aí os americanos falavam: a Indonésia vai entrar numa desgraça econômica. Sabe aquele, os consultores vêm, falam aquelas projeções dramáticas? A Indonésia teve um PIB desde quando ela tomou essa decisão, que se eu não me engano foi em 2012. O PIB dela vacilou assim, só que o crescimento do PIB da Indonésia foi superior ao do Brasil, que não tem as restrições que a Indonésia tem. Foi superior de vários países que não têm essas restrições. O que mostra que a Indonésia, o impacto dessa, vamos dizer assim, dessa localização de dados em suas infraestruturas, é, pode ter sido bom, né? Eu não vou dizer que foi por isso que foi bom, não, mas pode ter sido bom, porque mal não foi, se comparar com os outros países. Então, esses consultores das big techs que trabalham e que dão o norte, né? Por exemplo, o termo transformação digital vem da McKinsey. Tá? E depois todo mundo sai utilizando, o mundo inteiro, os governos inteiros, gestores. Esses caras ditam as normas, né? Então, na verdade, a gente precisa ter esse espírito crítico e começar a fazer aquilo que esse plano abre um espaço para a gente fazer, que é começar a construir soluções, né, de desenvolvimento, ter E aí, condições de governança colaborativa com a universidade, com liderança popular. Se você vai, que é uma outra conversa, mas se você vai aplicar numa área econômica, inteligência que vai gerar mudanças no mundo do trabalho, os trabalhadores têm que participar do projeto. É by design, é, né? eu acho que esse é o ponto que eu queria destacar, já que a gente está indo para os finalmente aqui Finalmente. que tem um ponto aqui tem um dos eixos, né, acho que duas coisas que eu queria destacar rápido. A primeira, rapidinha, é que um dos eixos é a inovação, a IA para a inovação empresarial, né? Então é o momento em que o plano prevê o investimento de recurso público no setor privado, e aí chama atenção o fato de que 60% do recurso do plano é destinado ao setor privado. Isso chama atenção, eu acho que é para a gente pensar, e isso tem a ver com esse padrão, né? Da relação entre o empresariado brasileiro e o Estado, e o quanto que o Estado acaba sendo o grande financiador do setor privado, sem muitas vezes ter uma contrapartida aí, do ponto de vista de devolutiva para a sociedade de qualidade de serviço. Aliás, uma questão que preocupa, né? Se você pensar, por exemplo, no caso da saúde, boa parte do recurso do SUS, ele acaba sendo terceirizado indiretamente, nas parcerias com esses grandes hospitais de nomes estrangeiros que acabam abocanhando grande parte do recurso do SUS, mas quando você precisa de um procedimento mais caro, esses hospitais devolvem o paciente para o SUS, né? Então, o SUS acaba pagando duas Pasme. vezes, né? Então, muitas vezes essa parceria público-privada, ela acaba sendo benéfica para o setor privado e não necessariamente ela resulta em oferta de serviço. Acho que Olha, eu esse é não um ponto para a gente conheço, ô pensar. Davidson, eu não conheço uma parceria pública e privada que não é benéfico para o setor privado. Exato, o mercado nem entra se não for Nem- benéfico para ele, né? Agora, se não há um olhar estratégico para essas parcerias, a gente só a permanência de um modelo de dependência que escoa os recursos públicos para o setor privado sem nenhum benefício para a população. Acho que esse é um ponto. O outro ponto que está aí no plano, Sérgio, é a questão da governança, né? Que tem a ver
com o quinto eixo, né, que é um programa de apoio à governança. Aqui tem duas observações a fazer. Uma primeira é que o plano tomou cuidado de não esbarrar no debate legislativo, né, porque a gente está em curso um debate sobre regulação de inteligência artificial e não cabe Claro. ao executivo esbarrar no debate sobre a regulação nesse aspecto, mas o plano prevê algumas ações, como o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, uma rede de apoio à governança de inteligência artificial no Brasil, entre outras ações, né? Isso também é louvável, porque o que a gente tem percebido é que, primeiro que a inteligência artificial é um pedaço de todo o debate algorítmico, né? Aliás, há uma Os inflação, eu sistemas acho, algorítmicos, até mercadológica da inteligência artificial, que acaba ocultando as outras camadas claro. de onde, inclusive, a inteligência artificial se vale. Mas, para além disso, ela tem grande impacto na sociedade e essas tecnologias incorporam contradições sociais. Então, um remédio possível para isso é a participação da sociedade na concepção, no monitoramento, na avaliação dos modelos, das aplicações, né? Então, qualquer projeto de desenvolvimento tecnológico que não tenha a participação popular maciça, ele tende a não considerar as necessidades dessa população. Então não dá para pensar um debate sobre tecnologia e o mercado de trabalho sem envolver os setores da classe trabalhadora, os setores organizados da classe trabalhadora, né? Não dá para pensar a diversidade, que está lá no início do plano, sem envolver movimento negro, movimento Não dá. LGBTQIA+, sem Sem as envolver comunidades indígenas, sem olhar a comunidade indígena. cosmovisão dos caras. Exato. E esses grupos, eles são tradicionalmente deixados de lado das mesas de debate, de monitoramento, de compliance. E aí tem um monte de nome em inglês que Tem um se usa, nome. mas ao final e ao cabo, as pessoas mais afetadas por essas tecnologias são as pessoas que ficam de fora do debate. Então, também é importante que haja uma ampla mobilização de todos os setores para garantir a participação mais ampla possível da sociedade brasileira nesse debate, né? Não é à toa que o MTST propõe que a gente fale não só em soberania digital, porque soberania pode ser muita coisa, mas uma soberania digital popular. E isso implica uma participação ativa dos movimentos sociais. Mas os movimentos sociais não vão participar sem, inclusive, uma política que garanta essa participação. Claro, E isso tem que ser claro. pensado também enquanto plano, né? Isso também não está O aqui Estado tem que explícito. E a abrir, gente né? Tem que Exato, abrir. e a gente sabe, né? Quando não está explícito, novamente, a correlação de força faz com que os mais afetados fiquem de fora do debate. Então, isso me preocupa, porque Ah, a gente legal. deu o exemplo aqui da biometria, né? Sim. Da, da biometria no reconhecimento facial. Mas tem pesquisa mostrando que a inteligência artificial pode errar, por exemplo, em fila de doação de órgão, por exemplo. Então, Claro. se eu vou automatizar a saúde e eu não tenho participação de pessoas Ô, que estão com um olhar Davidson, antirracista, por exemplo, é eu, trágico. eu nem concordaria. Eu acho que a gente estava num debate lá muito interessante na área de saúde, né, recentemente. Debate ali com alguns pesquisadores, você deve se lembrar, mas eu tenho dúvidas sobre o uso de sistemas não explicáveis em coisas como essa. Por exemplo, a fila de transplante de órgão, a pena de um prisioneiro, a decisão sobre eu vou tirar uma senhora ou não de um benefício social, tem que ser explicável, não dá para usar rede neural, que não é. Então, tem coisas que não estão ali, mas que, enfim, é aquilo, concordo plenamente com você, mas eu acho que a gente deu nessa nossa conversa aqui de palpiteiro de futebol. Primeiro, eu queria dizer que a gente não é palpiteiro, a gente só brincou, porque a gente tem colocado essa questão política, de política tecnológica, já há algum tempo, e eu estou bastante contente de ter entrado no plano, algumas coisas que a gente tem colocado. E também sei que teve luta política. Eu participei de uma das conferências de IA na minha universidade. Coloquei coisas que são infraestruturas soberanas, essa palavra, junto com outros três pesquisadores que participaram das conferências, foram colocadas e, curiosamente, a gente não foi nem chamado para participar das coisas. Por quê? Porque tem uma luta política lá dentro contra a nossa posição. Mas
a gente vai levando, né? Então, é isso, Davis. Vou te passar a palavra e vamos nessa, né? A gente vai finalizar, que a gente passou do tempo, mas o documento merece aplauso, é um esforço hercúleo, mas como a gente tentou mostrar aqui, tem uma tensão lá dentro e a gente precisa avançar para uma soberania digital popular ou para que ela não seja a soberania das big techs, né? Fala aí, Davis. É, e a gente começou brincando aqui que nós somos comentaristas, mas na verdade nós somos os jogadores, né? Que não tem só dois lados, né? Tem vários É, lados aqui nessa disputa, e, de certa forma, a perspectiva da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, das populações mais vulneráveis, muitas vezes elas têm perdido nesse jogo, porque você tem jogadores aí com muito mais recurso e até com o juiz ao lado, né? Para poder jogar junto, né? Então, que eu acho dá que o 16, convite, 18 minutos de prorrogação. poxa, aí dificulta, né? Então, eu acho que o convite também é para que mais jogadores entrem em É campo aí, isso né, aí. Sérgio? Para que a gente consiga alargar um pouco as concepções, talvez disputar, inclusive, os rumos dessa política, que é uma política que foi aprovada e que vai contar com recursos e com esforços do governo federal, o governo que nós estamos no ano eleitoral, o ano que vem é praticamente um único último ano executivo mesmo, depois já é eleição federal. Então a gente vai precisar de uma ampla mobilização para disputar esse processo, porque há abertura para que algumas palavras-chave sejam corrompidas para um caminho que vai na contramão do que elas estão dizendo, né? Então, se não houver muita disputa, muita pressão, e se não houver, inclusive, uma solidariedade das pessoas que estão engajadas nesse processo para trazer mais gente, para garantir que o debate mobilize outros setores que não têm costumado participar, mas que estão sendo e serão afetados por esse desenvolvimento tecnológico, né? Se não houver isso, a gente vai perder feio, né? Uma oportunidade aí de alterar um processo e, de novo, ter muito recurso público sendo colocado a serviço do mercado, ainda que Aí. o jargão seja outro, né? Então, o jogo não está ganho para nenhum dos lados. Vamos lá, Ó, mas assim, a gente tá perdendo. é que agora nós entramos, é isso. Entramos com o time e a torcida já está agitada, né? É isso aí, Tomara. gente. Valeu, valeu, Davidson. Valeu a você que está nos ouvindo. Valeu. Ajude a divulgar esse episódio. Dê um clique aí, faz aquelas coisas, se inscreva no canal, sempre ajuda bastante a gente ir mais longe do que a gente está indo. E é isso, a gente mostrou um pouco, sugiro que todo mundo leia esse plano, muito legal, e, e parabenizo os nossos colegas que conseguiram avançar com esse plano, parabéns mesmo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Renata Miele, que coordenou também esse plano, no sentido de fazer valer várias das coisas que a gente está aí. Parabéns para todo mundo aí. Vamos continuar nessa briga. Tchau aí. Fique ligado Valeu. no próximo Tecnopolítica.